Meu nome é Roberta Cavalcante, sou planejadora, organizadora, design de eventos. Esse é um nome que tem mudado muito, vocês vão ver na nossa fala mais na frente. Sejam muito bem-vindos a esse momento especial que integra a timeline do Dragão Pensando Moda. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre planejamento de eventos de moda. Esse é um tema muito querido meu e eu vou explicar por quê. E eu estou aqui porque eu trabalho há 26 anos com eventos. Eu trabalho com o desenvolvimento de projetos, particularmente com projetos de eventos, não somente eventos de moda. Eu quero explicar para vocês por que eu estou aqui hoje. Eu tenho uma frase que eu acho que me resume muito, que é que não basta saber, a gente precisa conhecer. O saber tem a ver com o que você adquire por formação, por experiência educacional propriamente dita, o que você busca conhecer profissionalmente, vamos chamar assim, né? Eu sou, por formação, engenheira mecânica e advogada. Eu sei, parece uma coisa meio confusa, meio que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu descobri na prática, que aí é que vem o conhecer, eu descobri na prática que isso tem tudo a ver com fazer evento. Fazer evento exige uma série de habilidades que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa ter, e eu acho que essa diversidade, essa multiplicidade de conhecimentos vão trazendo, vão compondo o nosso ser. O conhecer tem a ver com a experiência da gente. Como eu já disse, eu trabalho há 26 anos com organização de eventos. Eu passei por uma série de momentos, de experiências, coisas boas, coisas ruins. Na verdade, eu acho que a gente aprende muito mais com as coisas ruins, com o que a gente erra, com o que a gente aprende, a gente não esquece aquele momento. Mas eu também procurei agregar ao meu conhecimento prático do dia a dia, conhecimento teórico. Então eu procurei me desenvolver nas áreas de gestão e liderança e inovação. Eu sou uma apaixonada por tecnologia, uma apaixonada por inovação. E eu acho que está no DNA de quem faz eventos. Tem que estar no DNA de quem faz eventos, primeiro, profissionalismo e segundo, conhecimento. Eu vou trazer um pouquinho para vocês uma timeline, uma linha do tempo, por que eu estou aqui. A minha empresa é a Ícone, nós começamos nossas atividades em 1994, trabalhávamos num modelo muito voltado para eventos governamentais e corporativos. Eu chamo de evento careta, tá? Então, assim, vocês que trabalham com moda vão entender do que eu estou falando. Eventos muito institucionais, muito voltado para um público mais sério, com um perfil muito específico e que exigia da gente uma certa habilidade. Com o passar do tempo, a gente começou a desenvolver projetos mais criativos, que assim, a criatividade ela é da essência de quem trabalha eventos. Mas ela pode ser mais ou menos explorada, ela pode ser mais ou menos utilizada dentro dos projetos. Em 2001, nós fizemos nosso primeiro grande evento de moda. Eu diria que foi a nossa Van Premiere, a gente começou logo em grande estilo. Nós coordenamos, organizamos um desfile de moda de um estilista brasileiro, muito famoso, que integrou e que foi o ponto alto da programação de um importante congresso internacional que aconteceu aqui em Fortaleza. A partir de então, nós começamos a enxergar dentro da empresa a veia criativa e o quão aquilo ali seria produtivo no desenvolvimento dos nossos projetos. E chegamos, o tempo foi passando, e em maio de 2017 nós fizemos a nossa primeira feira de moda. Esse momento aí de 2017 foi muito importante, porque fazer uma feira é totalmente diferente de fazer um desfile, que também é totalmente diferente de fazer um congresso, que é outro universo de fazer uma festa e por aí vai. Então isso aqui é só uma introdução para um ponto que a gente vai já chegar, que é discutir o que é evento, quais são as características de um evento, os cuidados que a gente tem que ter. Eu gostaria de terminar, não é nem terminar, eu gostaria de deixar como ponto alto, como ponto principal, a timeline da minha vida profissional e do percurso da minha empresa, com um evento que vai acontecer em maio de 2022. Nós estamos falando aqui do projeto 100% Ceará, 100% CE. É um projeto, eu diria que é um dos maiores projetos colaborativos que o Estado vai conhecer. Nós vamos trabalhar o conceito de integrar instituição, academia, empresa, iniciativa privada, autorais, todas as personalidades que fazem esse balaio grande, que é o setor da moda, com um grande objetivo,
de servir de alavanca, de servir de movimento, de servir de instrumento para o desenvolvimento do nosso setor. Bem, agora a gente precisa começar a falar do objetivo principal do que nos trouxe aqui, evento. Eu tenho uma definição de eventos que talvez muita gente não concorde, mas eu acho que quem trabalha na área vai entender bem do que eu estou dizendo. Evento é um negócio que nasceu para dar errado. Tudo pode dar errado no evento. E o profissional que trabalha com eventos tem que ser um profissional, uma pessoa que esteja preparada para os imprevistos, que se planeje mais do que qualquer outra coisa e que tenha jogo de cintura. Então, assim, é uma série de habilidades, de características que a gente precisa ter para a gente trabalhar com eventos. Nós vamos conversar agora um pouco sobre o que é estratégia em eventos. Estratégia é um nome que todos nós conhecemos, que a gente sabe do que se trata, que a gente pelo menos tem uma percepção, tem uma ideia do que isso significa. Quando a gente fala de evento, a gente precisa trabalhar a ideia de que o evento precisa ser desenvolvido dentro de uma ação coordenada, trabalhando o engajamento entre parceiros, conhecendo o mercado, tendo foco no cliente e principalmente, buscando desenvolver ideias novas, buscando agregar uma experiência diferente. Hoje nós vivemos um momento da experiência. E esse momento da experiência, essa necessidade que nós estamos tendo cada vez mais de viver novas experiências, é um prato cheio para quem trabalha eventos. Quando a gente fala de estratégia de evento, eu acho que muita gente deve pensar, poxa, Roberta, vocês trabalham tanto tempo na hora de montar o evento, de construir o evento, e eu queria dizer para vocês que está tudo errado. O tempo certo de evento é o seguinte, é 90% planejamento e 10% logística. Parece muito complexo, eu acho que quem vê um DFB, chega naquela praia maravilhosa de Fortaleza, na praia de Iracema, enxerga aquela mega estrutura, eu não estou dizendo que é simples fazer aquilo ali é um trabalho coordenado de muitas pessoas, de muitas empresas, mas se não tiver tido o tempo prévio de planejamento, aquele dia ali da logística ele não vai acontecer. O dia D não acontece da forma como a gente planejou. Então, assim, o planejamento prévio, a estratégia prévia é essencial para o evento acontecer. Tudo que a gente pensa em planejamento de eventos, a gente pensa voltado para uma coisa, para uma pessoa, que é o cliente. Eu não estou falando nenhuma novidade. Tudo que se escuta hoje, seja no comércio, seja na indústria, seja na área no setor de serviços, tudo o cliente está no centro. E tem que ser assim, gente. Não é aquela coisa antiga de que o cliente tem sempre razão e que a gente tem que fazer tudo o que o cliente imagina ou sonha. Mas o cliente estar no centro significa que a gente tem que fazer o nosso planejamento, fazer a nossa estratégia pensando no nosso cliente. E eu vou destacar uma outra coisa, o cliente não é só o participante do nosso evento. Quando eu estou falando de um evento, eu tenho um cliente patrocinador, eu tenho um cliente parceiro institucional, eu tenho um cliente visitante ou inscrito, depende da categoria do evento. Eu tenho o meu cliente, falando de evento de moda, a minha modelo, ela é uma cliente minha. Então a gente precisa entender cada vez mais que o cliente, que as pessoas estão no centro de tudo. E quando a gente fala que as pessoas estão no centro de tudo, que que o cliente está no coração do evento, a gente tem que trabalhar o que a gente chama de jornada do cliente. Antigamente, quando a gente não tinha essa palavra bonita de jornada, eu dizia que eu fazia um vídeo, como esse que a gente está aqui fazendo hoje para vocês. Eu dizia que a gente precisava fazer fechar os olhos e imaginar todo o trajeto do nosso cliente no nosso evento. O que é que ele encontra quando ele chega, aliás, como ele chega, o que é que ele encontra como chega, ele sabe como acessar, ele sabe para onde se dirigir, ele tem as informações, se ele tiver uma emergência, ele tem como ser atendido, enfim. É uma infinidade de coisas que a gente precisa pensar. Eu acho que fazer evento, sei lá, vamos falar aqui um evento de moda, um Dragão Festival, como que vocês estão acostumados a ver, eu diria, vai parecer brincadeira, mas eu diria que é quase como receber amigos em casa.
Quando eu vou receber meus amigos em casa, eu planejo que amigos eu vou receber, para que a gente tenha um mix bacana, para que as pessoas conversem, que as pessoas interajam de uma forma legal. Eu planejo local para que todo mundo fique confortável. Eu planejo a comida, eu planejo a bebida, eu planejo a música, monto uma playlist bacana. Eu penso em alguma coisa decorativa. Mesmo coisa simples, gente. Mesmo no nosso dia a dia, a gente está sempre planejando evento. A nossa vida, ela é composta de vários eventos. Acordar é um evento, viver é um evento. Quando a gente trata ainda de jornada, quando a gente pensa em jornada, a gente precisa pensar em duas coisas. Uma no caminho e outra no destino. Ninguém faz uma viagem sem saber para onde vai e como faz para chegar nesse lugar. E planejar o evento tem a ver com esse desenho, com esse sonho, com essa idealização do que a gente gostaria de realizar. É natural a gente pensar sempre, quando vai fazer um evento, em que o perfeito é a gente ter um budget, a gente ter um orçamento prévio, a gente saber quanto a gente pode ou está disposto a gastar. Mas nem sempre essa é a realidade. Na verdade, a realidade de evento é que não tem nada igual, né? Cada dia é diferente do outro, cada projeto é diferente do outro, cada momento exige da gente situações, expertises, enfim, estratégias totalmente diferentes. Mas a gente precisa sempre ter a ideia de que fazer evento não é de qualquer forma, tá? Essa coisa do destino tem a ver com a gente imaginar o que é que o nosso cliente, voltando, que está sempre no centro de tudo, o que é que nosso cliente quer receber, que mensagem nós queremos passar, de que forma a gente quer que isso chegue a ele. Para terminar esse papo de cliente, vocês precisam lembrar de uma coisa. Se vocês não entenderam que o cliente está no centro de tudo, se vocês não absorveram isso, volta tudo, começa de novo, porque senão não vai dar certo. Nosso momento, o tempo de vida que nós estamos, o momento de vida que nós estamos agora exige isso, tanto do ponto de vista mercadológico, quanto do ponto de vista pessoal. Conversamos um pouco agora sobre estratégia em eventos e a seguir nós vamos tratar de planejamento e logística. Agora a gente vai falar sobre planejamento, um pouquinho, né? Sobre planejamento e logística. O planejamento, ele aumenta a tua assertividade. O planejamento, ele faz com que a gente tenha uma garantia maior da entrega. A gente tem uma garantia maior de que a gente vai conseguir chegar a atingir o nosso objetivo, tá? A gente falou lá atrás em estratégia. Quando a gente fala em estratégia, a gente fala de um planejamento conceitual. Agora aqui a gente está falando de planejamento, propriamente dito, do evento, da execução das ações necessárias para o evento. Elas são essenciais, essas ações de planejamento do evento, as etapas, o que a gente chama de cronograma ou checklist. Cada pessoa dá um nome e eu acho que se tem uma coisa que em evento não dá para a gente dizer que precisa ter regra fixa, né, de nomenclatura. Então, assim, a gente pode usar o nome que a gente quiser. O fato é que a gente precisa entender quais são as atividades, a gente precisa listar as atividades que a gente tem que executar e entender qual é o tempo certo de cada uma dessas atividades.
Eu não posso, por exemplo, fazer um congresso sem eu pensar previamente quem vão ser os meus palestrantes, sem eu fazer convite a eles, sem eu aguardar o retorno deles, sem eu montar a programação, sem eu divulgar, sem eu fazer com que chegue às pessoas que tipo de evento eu vou entregar. Então, assim, são muitas ações que são coordenadas e que precisam estar sempre alinhadas e feitas e executadas no tempo certo, para não comprometer a realização da atividade do projeto no final, né? Dentro dessa coisa do planejamento, vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre parceiros. Fazer evento é uma atividade de muitas mãos, ninguém faz evento sozinho. Então, assim, vocês não têm nem ideia da quantidade de pessoas, da quantidade de estrutura, do que precisou acontecer para eu estar falando aqui esse tempinho curtinho com vocês. Então, aliás, vocês têm ideia sim, desculpem. Mas o que eu estou querendo ressaltar é que é muito importante, são muitas atividades, são muitas funções paralelas que precisam acontecer para que isso aqui chegue nesse momento. A gente vê às vezes a fotografia linda que é postada no Instagram, a gente não consegue às vezes mensurar o que foi preciso para chegar naquilo ali. E é isso, e é esse o que foi preciso de que trata o planejamento. São essas ações que foram coordenadas, que foram executadas por diversos parceiros que trabalharam em conjunto, tá? Para que o evento acontecesse. Quando eu estou trabalhando o planejamento de eventos, primeiro eu imaginei lá atrás quem é o meu cliente, o que ele espera, o que ele quer, quem são meus possíveis patrocinadores, ou se sou eu mesmo, o meu budget, o meu caixa é quem vai financiar esse evento. Planejar um evento tem a ver com pensar, vou ser um pouco repetitiva, mas assim, tem a ver com pensar todas as etapas que são necessárias para que o projeto chegue no final. Na estratégia, eu desenvolvi o que precisa acontecer, que público eu quero atingir, o que eu quero entregar. No planejamento, eu executei as ações passo a passo, de forma coordenada, para que o evento realmente aconteça. Se você fez o trabalho da estratégia bem feita, você tem já deu um passo muito importante para fazer o evento, porque você sabe o teu alvo, você sabe onde você quer chegar. A execução, o planejamento dele tem a ver com a coordenação das atividades, das ações que são necessárias para que ele aconteça, para que o evento aconteça. Então, assim, essas atividades, eu não acho, a gente não vai ter tempo aqui para a gente esmiuçar, até porque isso daqui é uma oficina muito mais intuitiva para provocar vocês do que realmente um passo a passo de como fazer evento. Mas, assim, eu preciso dizer para vocês que fazer um evento de moda não tem diferença. Não tem diferença de fazer um congresso científico, de neurocirurgia, por exemplo. Não existe diferença entre fazer um show, entre fazer um desfile de moda, entre fazer um congresso, entre fazer uma convenção de uma empresa, entre fazer um evento governamental. O que é não ter diferença, Roberta? Gente, os passos são os mesmos, os cuidados são os mesmos. O que vai mudar de lado a lado, a cada caso, é quem é o meu público, é como eu me comunico com esse público, o que eu vou entregar para esse público. Fazer evento é como fazer, mais uma vez, é como planejar um jantar em casa para amigos. Exige os mesmos esforços e a mesma dedicação. Continuando com essa coisa aqui, essa brincadeira que é o 90% do nosso tempo, que é planejamento de eventos, eu preciso lembrar para vocês que evento não é brincadeira. A gente precisa ser leve, mas o evento não é brincadeira. E como não é brincadeira, assim como quase tudo que a gente tem escutado hoje, os eventos são definidos por dados. Nós precisamos de dados, nós precisamos conhecer o nosso mercado, a gente precisa entender como esse mercado lê, como esse mercado consome, como esse mercado recebe informação, a gente precisa entender qual é a demanda desse mercado, que vou de novo linkar com a coisa de deixar sempre o cliente no centro de tudo. Nós precisamos sonhar. Fazer evento é da essência de quem faz evento o sonho. A realização tem a ver com recurso financeiro, tem a ver com tempo, tem a ver com estratégia, tem a ver com uma série de outras coisas do mundo prático. Mas a essência de fazer evento tem a ver com sonhar, tem a ver com a entrega que a gente espera, tem a ver com a experiência que a gente quer que o nosso cliente viva.
Vamos lá, eu queria, para a gente terminar essa etapa aqui de planejamento, destacar 2 pontos que eu acho fundamentais. Um é o design. Design, gente, não é só a coisa do artista que desenvolve um produto ultra mega moderno ou sofisticado. Design é desenhar. A gente desenha a experiência do nosso cliente. A gente precisa se acostumar com essa palavra. O design está na nossa vida. Seja ele o design gráfico, seja ele o design de experiência, seja o design de serviço, o design faz parte da nossa vida e ele é fundamental quando se fala em desenvolver projetos de eventos. O outro ponto que eu gostaria de deixar mais do que claro, que eu não falei ainda aqui com vocês, é sobre a importância das mídias digitais, das mídias sociais. Na verdade, eu não preciso falar da importância delas. Elas estão na nossa vida, dominam o nosso dia a dia, para muitas pessoas ditam o nosso viver. Mas as mídias sociais hoje são um grande canal de transformação do marketing. É o grande canal hoje em que nós podemos utilizar, é o grande canal em que nós exploramos para a gente fazer chegar a mensagem ao nosso público. Eu não vou falar aqui de marketing, não tenho expertise suficiente para isso, mas eu preciso dizer para vocês que não dá mais para imaginar que um evento existe se ele não existir online. E eu não estou dizendo, quando eu digo que ele tem que existir no mundo digital, no mundo virtual, que ele precisa atingir um público de 2 milhões de pessoas. Eu posso fazer um evento para 10 pessoas, ter uma mídia específica para essas 10 pessoas, uma mídia fechada, não preciso publicizar. Então, assim, mas as pessoas hoje, todos nós, seja o computador, seja o celular, seja o tablet, ele está sempre nas nossas mãos e está definindo o nosso comportamento. Então, a gente precisa entender como isso funciona e explorar isso da melhor forma para o nosso projeto, para o nosso evento. Quem estuda eventos, quem estuda o setor de eventos, deve estar acompanhando as pesquisas que há mais de 7 anos, eu diria que pelo menos desde 2015, apontam a entrada cada vez mais forte do aspecto digital no setor de eventos. Eu não estou falando de evento híbrido só, eu não estou falando só de evento virtual, eu não estou falando de nada. Eu estou falando da entrada da tecnologia, a entrada de veículos digitais no setor de eventos também. Não é só no setor de eventos, mas aqui é o que eu estou destacando para vocês. As pesquisas já mostravam esse movimento. Nos últimos meses, a gente viu isso ser exacerbado, ser extrapolado, ser acelerado. E, gente, nós estamos aqui nessa oficina num ambiente digital que proporciona uma série de vantagens. E a gente precisa entender que ele veio para ficar, o digital veio para ficar. A gente não tem mais como fazer eventos sem a gente entender que a gente precisa integrar as atividades e precisa desenhar, fazer o design das atividades para quem está no digital, para quem está no virtual, como para quem está no presencial. Isso é essencial. A gente não vai poder mais fazer um evento pensando só nas pessoas que vão chegar, que vão estacionar e que vão se deslocar. A gente precisa entender que o nosso evento, as pessoas já esperam por isso, já está no nosso dia a dia. Então, o tal do digital, ele veio, chegou com força, chegou para ficar. Entender o digital significa a gente maximizar as vantagens e a gente minimizar as desvantagens. Entender o presencial é a mesma coisa. Então, a gente deve trabalhar com o melhor dos 2 mundos. Poxa, Roberta, os eventos vão ser todos híbridos? Não necessariamente. Mais uma vez, depende do teu caminho, depende do teu destino, depende do teu cliente, depende do que você quer entregar. Mas a gente não pode mais deixar de analisar, de estudar esse processo. Depois que a gente passou no primeiro módulo por estratégia, o segundo por planejamento e logística, agora nós vamos chegar no momento final, no momento de fechamento, que é o módulo de inclusão e respeito.
chegamos ao último módulo da nossa oficina e vamos conversar um pouco agora sobre inclusão e respeito. Fiz questão de trazer esse ponto aqui para vocês, apesar de isso não ser algo específico de eventos, mas que cada vez mais, para mim, tem sido forte o quão a gente precisa trabalhar essa temática dentro dos nossos eventos. A gente não precisa fazer evento pensando em um público específico, pensando em alguém que tem alguma necessidade especial. A gente precisa pensar que o evento tem que ser feito para todos. Quando a gente fala fazer evento para todos, inclui todas as pessoas com todas as características delas. A gente não pode mais trabalhar um evento sem entender que esse evento, que esse momento é para toda e qualquer pessoa. Independente da cor, da raça, da necessidade especial, da escolha religiosa, do que quer que seja. Isso não faz diferença, gente. Mais uma vez, nós estamos falando de pessoas. Fazer um evento para pessoas significa a gente fazer um evento inclusivo, um evento respeitoso, um evento que abrace as pessoas. Esses momentos que nós vivemos um pouco especiais, um pouco difíceis, um pouco diferentes, nos fez refletir cada vez mais, nos fez trazer cada vez mais a ideia de que a mente, o corpo e o nosso dia a dia precisam estar integrados. A gente precisa viver boas experiências. E ir para um evento, quem se dispõe a sair do seu ambiente de trabalho ou do seu ambiente familiar e ir para um evento, a pessoa vai buscar uma experiência, a pessoa vai buscar algo novo, a pessoa vai buscar algo que agregue na sua vida. E para a gente ter isso, para a gente ter essa transformação, nós somos transformados. Quando a gente participa de um evento, nós somos transformados. Ninguém sai da mesma forma que entrou de nenhuma experiência. Então, isso precisa trazer a inclusão e o respeito o tempo inteiro. Quando eu falo em inclusão e respeito, naturalmente, a gente pensa em diversidade. Nós todos somos diferentes. E a gente precisa respeitar essas diferenças. As diferenças não fazem um ou outro grupo ser melhor ou pior do que o outro. Só nos torna diferentes. A diversidade, gente, significa a gente respeitar a diferença. Respeitar que o outro pensa diferente da gente. E respeitar que o outro espera algo diferente da gente. Todos nós queremos as mesmas coisas, queremos boas experiências, queremos nos transformar, queremos vivenciar aquele momento e nós merecemos tudo isso. Então, a temática da diversidade, a temática do respeito, a temática do meio ambiente, da sustentabilidade, tudo isso não é coisa de moda, não é greenwash. A gente não pode praticar isso, a gente tem que realmente trazer isso para a nossa vida, a gente tem que trazer realmente isso para o nosso dia a dia. Porque senão a gente corre o risco de rapidamente ir ficando deslocado. Claro que nós temos sempre grupos, tem pessoas que entendem um pouco diferente da gente, mas isso também é diversidade. E a diversidade é muito rica. A diversidade é o que faz a gente crescer. É o outro ser diferente da gente que faz com que a gente aprenda cada vez mais. E quando a gente explora a palavra não é explorar, tá? Quando a gente desenvolve esse conceito, essa ideia de que tudo é para todos, a gente consegue entregar um produto cada vez mais valoroso para um número cada vez maior de pessoas. Caminhando agora para o fechamento dessa oficina de planejamento de evento de moda, eu vou recapitular com vocês por onde nós passamos, qual foi o nosso caminho. Eu falei um pouco sobre quem eu sou, com um objetivo de trazer para vocês, de mostrar para vocês o quão é importante a nossa experiência, o nosso dia a dia. Nós iniciamos a nossa oficina conversando sobre estratégia. O que ela significa, como ela é importante, qual é a essência dela e qual é o papel dela no desenvolvimento de um projeto de evento. O segundo momento que nós tivemos aqui nessa oficina foi conversando sobre planejamento e logística em eventos. E nós fechamos a nossa oficina falando sobre inclusão e respeito e sobre a importância dessa temática para todo e qualquer evento. Para que a gente finalize esse momento, eu preciso deixar para vocês uma palavra que é gratidão. Obrigada, obrigada por esse momento, obrigada pela sua atenção, obrigada pelo seu tempo. E eu queria também deixar uma mensagem final. Gente, esses momentos que nós vivemos nos últimos meses ressignificaram tudo, trouxeram outro sentido para as nossas vidas, de diversas formas.
Mas eu queria deixar para vocês aqui uma mensagem que é a essência de tudo que eu conversei com vocês hoje. A experiência é o ponto principal, é o foco, é o destino. Promovam experiências nos eventos de vocês. Entendam o que é que o cliente de vocês precisa e quer receber. Promovam experiências inesquecíveis. Isso vai significar tudo, isso vai resumir, isso vai fazer com que a mensagem que você está querendo transmitir chegue ao teu cliente. Não tem mais sentido viver momentos que não agreguem valor às nossas vidas, que não tragam significado, que não tenham essência. Experiência, gente. Promovam experiências. Obrigada.